Então, o que eu acho de algumas coisas dentro do comportamento dessa igreja moderna dos nossos dias, é interessante a gente perceber que está faltando Bíblia. Se a gente abrisse mais a Bíblia na igreja, se a gente olhasse um pouco mais para a Bíblia, a gente não teria tanta bizarrice. Por exemplo, esses dias eu ganhei um vídeo de um camarada que convidava as pessoas para o sobrenatural na igreja dele, uma campanha de 7 semanas, e ele colocou Bíblias da porta de entrada da igreja até o púlpito da igreja. E ele falou que as pessoas andariam sobre o sobrenatural. E como é que você vai andar sobre o sobrenatural? Quem entrava na igreja ia pisando por cima da Bíblia, até chegar lá no púlpito e pegar o envelope. Tem que ter o bendito envelope do sacrifício para a gente colocar a oferta e ser abençoado no final. Amém ou não amém? Outra bizarrice dos nossos dias é um camarada que está no púlpito pregando, de repente ele chama o povo para frente, ele bebe água e a água que ele fica ali bochechando, ele pede para os irmãos abrirem a boca e joga aquela água na boca dos irmãos. Outra bizarrice é de uma outra igreja que o pastor, o líder lá da igreja, estava fazendo uma campanha sobre o sopro divino. Sopro extraordinário, sei lá que diabo que é aquilo que ele está tentando fazer. Ele pega uma bexiga, um balão, e ele vai soprando. Enche. E ele diz que você vai levar para sua casa, e lá na sua casa você vai estourar, e o sopro divino que tem nele vai abençoar a sua casa. Amém ou não amém, pessoal? Tá ligado ou não tá ligado? Gente, o outro prometeu a água que Moisés bebeu. Tem aqui no nosso copo de água a água que Moisés bebeu. Bom, a água que Moisés bebeu virou urina. Tem muito trouxa, vamos falar a verdade? Tem muita gente trouxa, boba, que acredita numa coisa dessa. Aí vem um camarada, tá aqui, eu vou falar o nome do pastor Renato Vargens, que é um pastorzaço aqui em Niterói, um camarada que tem se esmerado para ser um pastor altamente bíblico, zeloso pela palavra, e ele postou um vídeo de um camarada com a Bíblia na mão, pegando fogo. E o camarada faz aquele espetáculo, né? Porque a gente não pode chamar de culto, a gente chama de espetáculo uma coisa dessa. E enquanto tiver gente fazendo espetáculo, fazendo os seus números, sempre vai ter uma coisa nova para aparecer. Enquanto a gente continuar dando crédito para essas bizarrices, sempre vai ter algo novo aparecendo no cenário gospel, né? Para iludir, porque os malandros da fé eles se reinventam. Outro dia, eu estava num lugar e o irmão, ele estava secando o seu rosto, o suor do seu rosto, na hora da sua ministração com uma toalhinha, e ele prometeu que quem levasse para casa, no final do culto, aquela toalhinha, e passasse pelo enfermo ou colocasse em cima de alguma coisa que precisasse de um milagre, o milagre aconteceria. Só que ele tinha um voto do sacrifício. Só tinha uma toalhinha, uma igreja que tinha quase 1.500 pessoas. Quem desse o maior lance, o leilão da fé, quem desse o maior lance, ganharia. Aí, pergunta que não quer calar. João capítulo 8, verso de número 32. Vamos falar de Bíblia? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho bonito, porque João, no capítulo de número 17, no verso de número 17, a Bíblia vai falar o seguinte: santifica-os na verdade. Palavras de Jesus na sua oração.
A tua palavra é a verdade. Enquanto a gente não olhar para a Bíblia sendo Bíblia, sempre vai ter um ato profético novo. Eu tenho umas questões contra o ato profético. Não é porque Deus ordenou a Josué dar 7 voltas em Jericó, não é porque Deus mandou Naamã mergulhar 7 vezes, e a gente não entende de guimátria hebraica, a gente não entende de profetismo hebraísta, que a gente sai copiando um monte de coisa da Bíblia, dizendo assim, não, porque Deus falou comigo, Deus mandou eu fazer, e a gente bota tudo na conta de Deus. E quando não dá certo, a gente diz assim para o membro, não, você que não teve fé, você que não creu o suficiente. Gente, é a Bíblia pela Bíblia, santifica-os na verdade. A tua palavra, disse Jesus, é a verdade. E eu gosto muito da palavra verdade no hebraico, porque ela é traduzida e ela é feita por 3 letrinhas do alfabeto hebraico. Aleph, Mem e Tav. Emet. Emet, como é chamada a palavra verdade em hebraico, ela é formada, diz os rabinos, propositalmente por essas 3 letras do alfabeto. A primeira do alfabeto consonantal hebraísta, que é Aleph. A segunda letra é Mem, que está pelo meio do alfabeto. E a letra derradeira, que é Tav. Ou seja, explicam os rabinos que a verdade é o que é, no começo, no meio e no fim. A verdade é um produto que não dá para adulterar. Ou seja, a palavra de Deus não tem como ser distorcida. Numa palavra técnica da teologia, não tem como você distorcê-la, fazer um anacronismo para tentar falar o que ela não disse. A palavra ainda é o suficiente, a palavra ainda é o que basta, a palavra ainda é o que liberta, a palavra ainda é o que nos alimenta, a palavra ainda tem o poder para fazer o efeito pela qual ela foi enviada. Ela é a verdade de Deus, ponto final. Nós não precisamos inventar nada, criar nada fora da palavra para atrair as pessoas. Se nós pregarmos o evangelho de verdade e vivermos o evangelho como ele é, as pessoas serão atraídas para a fé através das verdades contidas na palavra pelo testemunho que damos. Mas enquanto isso, vive essas pirotecnias, essas mágicas, esses espetáculos. O outro não teve que fazer quebrando muralhas. O púlpito da igreja era de concreto, ele levou a marreta e quebrou o chão da igreja, quebrou o púlpito. O outro não teve que fazer. Gente, é muita bizarrice. Se veste de pano de saco, como no passado, para dizer que é o tempo da humilhação. E eu vou te dizer, irmão, a criatividade desses caras vão longe. Só que o pior, o que mais me constrange, é gente que tem a Bíblia na mão, sabe ler, Bíblia no aplicativo, no celular, e não lê a Bíblia. Por isso são enganados. Por isso são levados por qualquer vento de doutrina. Por isso esses caras sempre têm público e sempre estão ganhando dinheiro em cima de vocês. Sabe por quê? Porque nós não queremos conhecer a verdade. E somente pela verdade, a verdade da Bíblia, nós somos libertos. Então, fica aqui a minha palavra para você. Leia a Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe verdade fora da palavra. Tudo que te oferecerem fora da Bíblia é água engarrafada. A Bíblia é a fonte das verdades de Deus, dos milagres de Deus e de tudo quanto Ele deseja que você viva. Deus abençoe a sua vida falando de Bíblia.